Bom, tem várias coisas difíceis de explicar. Por exemplo... Essa é só uma delas, se tratando de futebol. Né? Pois é, os torcedores que foram presos pelo quebra-quebra, aqui no posto de combustíveis, né, aqui em Porto Alegre, já foram soltos, né, Nando? Mesmo sem pagar a fiança. 10 mil? É, mesmo sem pagar a fiança de 10 mil. Mas não pagaram os 10 mil? Muito estranho. Bom, nos dias de jogos da dupla Grenal, seja aqui em Porto Alegre ou em outra cidade, esses 11 torcedores vão ter que se apresentar à polícia 2 horas antes da partida e só vão ser liberados 2 horas depois. Os 11 presos responsáveis pela confusão após o jogo entre Internacional e Flamengo, no último domingo, vão responder a pelo menos 3 crimes: dano qualificado, formação de quadrilha e tumulto no entorno de estádio, com pena prevista no Estatuto do Torcedor. Os integrantes das torcidas organizadas Nação Independente e Guarda Popular protagonizaram a quebradeira em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Eles foram presos sob fiança de 10 mil reais. Como a justiça negou o pedido de prisão preventiva, eles foram liberados mesmo sem pagar a fiança. Então, nesse caso, o juiz deve examinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que nesse caso não estavam, porque o delito tem pena inferior a 4 anos e a lei veda, então, a prisão preventiva. E aí ele examina e concede a liberdade, nesse caso, sem a fiança. Em vez de manter os indiciados presos, o juiz aplicou uma medida alternativa. Nos dias de jogos da dupla Grenal, seja aqui em Porto Alegre ou em outra cidade, os 11 torcedores têm que se apresentar à polícia 2 horas antes da partida e só serão liberados 2 horas depois. Quem descumprir a medida ficará sujeito ao uso de tornozeleira eletrônica e, se ainda assim voltar a se aproximar dos estádios, será preso. Foi fixada uma medida substitutiva de proibição de comparecimento a estádios e essa medida substitutiva vai acontecer enquanto perdurar o processo, até que afinal, eles venham a ser condenados ou absolvidos. Rio Grande do Sul tem histórico de brigas entre torcidas. Para o juiz, que já atuou em vários desses casos, o rigor das punições pode diminuir a violência nos estádios. Muitos estão proibidos de frequentar estádios, isso vem sendo cumprido, né, de uma forma ou de outra. E isso tem garantido que a violência nos estádios vai gradativamente diminuindo. Pois é, a gente fica tentando entender o que aconteceu, porque tinha uma fiança, a fiança não é paga, os caras são liberados do mesmo jeito. O posto foi destruído, tá aí, estão aí as imagens. Ó. Quem paga agora? Quem paga tudo isso? Fica difícil de entender. E aí o próprio magistrado estava dizendo ali que uma pena, né, rigorosa, ela intimida a ação violenta. E é exatamente o que não acontece. Olha, o futebol, vamos deixar claro que isso aí não é uma coisa do futebol. Isso é uma questão nacional. A polícia prende 20 vezes na semana o mesmo sujeito. Ele vai para a cadeia e sai. Então, acontece no futebol, só que só não ir ao estádio, isso aí é mais do que uma atitude antidesportiva para proibir de ir ao estádio. Isso aí foi uma atitude de vandalismo, podia ter machucado gravemente alguém, esse negócio de ficar arremessando um troço contra uma porta de vidro. Sabe-se lá o que pode acontecer. E lá dentro, os 3, 4 funcionários da loja de conveniência se esconderam numa sala, ameaçaram arrebentar a sala, entrar porta dentro, quer dizer... eu acho que esse tipo de notícia, terror todo. Esse tipo de decisão judicial, que a gente está dando aqui essa notícia aí da liberação, e a grande pena é não poder ir nos jogos, ter que se apresentar à delegacia, isso aí, na verdade, só incentiva os caras a fazerem mais coisas como essa aí. Mas aí a pergunta, quem vai fiscalizar? O que aconteceu domingo com o Giba? O Giba, agora estão querendo a tornozeleira eletrônica, para deixar claro que ninguém está cumprindo isso, né? E não cumpre, não acontece nada. Leva um puxão de orelha, como um filho que faz uma coisa errada, o pai vai lá e dá uma bronca nele, é isso que acontece, não acontece nada. O Giba não foi, tá, e daí o que vai acontecer? Para o próximo vamos botar tornozeleira eletrônica. Sim, mas o que ele não foi, o que acontece? Nada, é isso.